Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de falar sobre o Teu reino, falar sobre o que o Senhor tem feito aqui na Croácia para a Tua glória, Senhor. Nos usa, que essa entrevista seja para a glória do Teu santo nome, para que outras pessoas possam se envolver, meu Deus, com a Tua missão, que é que vidas sejam salvas e transformadas. Senhor, eu te peço que nos guie, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Hoje vamos estar aqui com o pastor Emanuel Santos, lá da Croácia. Então, não saia daqui, fique conectado conosco. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez a mais uma entrevista aqui do canal Missões na Europa. Hoje, muito especial, estamos aqui com o pastor Emanuel Santos, que está na Croácia e vem revelar para a gente aqui toda a sua experiência de vida, de evangelismo, de plantação de igrejas lá na Croácia. Então, pegue o seu papel e sua caneta e tome nota de tudo aquilo que vai ser importante para a sua missão aqui na Europa. Eu me chamo Marcelo Araújo, eu sou pastor e missionário aqui em Lisboa, Portugal, e estou agora com o pastor Emanuel. Pastor Emanuel, seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Sim, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o que Deus tem feito aqui na Croácia. Uau, vai ser uma entrevista incrível, espero que você goste, espero que você fique aí antenado em cada detalhe que vai ser compartilhado com você. Quero aproveitar e te convidar a fazer a sua inscrição no canal Missões na Europa. Você vai clicar lá no inscreva-se ou subscreva-se, vai marcar o seu gostei e vai deixar aqui nos comentários alguma pergunta, algo que tem do seu interesse para o pastor Emanuel e nós vamos encaminhar essa pergunta para ele. Também quero convidar você a estar partilhando essa publicação, esse vídeo, com qualquer pessoa que tem um desejo no seu coração de fazer missões na Croácia. Aqui também na descrição você tem o link do nosso chat de bate-papo no WhatsApp e também outras informações sobre o canal Missões na Europa. Pastor Emanuel Santos, o senhor não está sozinho aí na Croácia, né? O senhor falou para mim que o senhor está com a sua família. Como é composta a sua família? Minha família, minha esposa Francine e meus 3 filhos, né? Tiago, Felipe e Júlia. Felipe tem 17 anos, é o mais velho, Tiago tem 12 anos e Júlia tem 8 anos. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que Croácia e como o senhor chegou à Croácia? Essa é uma história meio diferente, né? Na verdade, eu sou de Salvador, Bahia, né? Eu cresci na igreja desde meus 7 anos de idade, mas eu era filho de crente, tive encontro com Jesus, aí depois realmente com Jesus, e depois comecei a trabalhar na igreja, em implantação de igreja em Salvador. Quando estávamos na terceira igreja que estávamos implantando em Salvador, nós tivemos uma conferência missionária em Salvador, na nossa igreja, para 500 pessoas. E o pastor Gesiel Gomes, muito conhecido no meio das Assembleias de Deus, estava ministrando. No último dia de conferência, ele olhou para mim e disse: olha, Deus está te mandando em missões. E eu fiquei, ok, tudo bem. E ele disse: cadê sua esposa? E minha esposa estava do lado de fora da igreja com minha filha, tinha 6 meses na época. E ele disse: chame sua esposa que eu quero falar com ela. E ela disse, ela entrou na igreja, ele disse: olha, Deus está mandando vocês. E aquilo não mudou nada na minha vida, porque eu sei que quando Deus fala, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos. Então, não mudou nada. Com um mês depois, meu pastor teve um sonho comigo e uma voz dizia a ele: você precisa mandar Manuel. E foi muito estranho isso. Eu digo: como assim? Mandar para onde? Eu vou fazer o quê? É assim não. E isso foi em setembro, né, de 2012, teve essa conferência. Em outubro, meu pastor teve o sonho
Em novembro, eu tive um sonho e uma voz dizia Croácia, Croácia, e eu via minhas bagagens todas prontas. E foi assim que surgiu a ideia, né, o chamado de vir à Croácia. Quando eu estava pesquisando na internet sobre a Croácia, né, que eu não sabia nada da Croácia, não sabia nem onde ficava, eu achei uma missão, né, a Missão Cristã Europeia, que estava recrutando novos missionários, plantadores de igrejas, para ir à Croácia, vir à Croácia no ano seguinte, em 2013. Então eu disse, não, isso não é coincidência, é Deus realmente chamando. E Deus foi abrindo as portas todo, falei com o meu pastor e tal, e quando foi em maio de 2013, 6 meses depois, nós estávamos chegando aqui na Croácia. Uau, 6 meses entre a visão e a realização. Uhum. Caramba, imagina como é que deve ter sido. Como é que foi a adaptação da sua família na Croácia? Interessante, eu creio de que quando Deus quer que nós façamos algo, Ele já preparou tudo de antemão para que a gente faça. Então, foi relativamente, teve uma parte, claro, difícil, mas teve uma parte que foi muito boa, porque nós já tínhamos aqui umas pessoas para cuidar da gente, então, que conseguiu a casa para nós e tal. É interessante que a gente veio para a Croácia sem saber falar nem croata nem inglês, então a gente não sabia nada, na realidade. Mas 15 dias depois, uma mulher bateu na nossa porta falando em português e disse, eu estou aqui para oferecer e ensinar croata para vocês de graça. E a probabilidade de você encontrar um croata que fala português é realmente muito pequena. É como 0,00001 lá no final. E ela é nossa vizinha e durante 1 ano e meio nos ajudou. Então, Deus preparou todas as coisas para quando a gente chegasse aqui, em um curto período de tempo, a gente estar adaptado. Uau, quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo agora, que aqui na descrição nós temos o link do curso de idiomas do canal Missões na Europa. Olha, é fantástico o curso, eu participo de alguns e é muito importante você estar se capacitando no idioma para que você possa ingressar em um país em que você vai fazer missão. Então você precisa estar aprendendo o inglês, ou o italiano, ou o espanhol, ou o francês, ou o alemão. Você aqui na descrição, você pode clicar no link, você vai falar com uma pessoa que vai te instruir e te mandar o link de inscrições para que você possa estar participando do curso de idiomas do canal Missões na Europa. Pastor, o idioma é fundamental não só para a comunicação básica, mas também para o evangelismo, socialização, integração com os nativos, não é isso? Com certeza. Todo missionário que for para um país e ele não falar o idioma, primeiro, ele não consegue se comunicar. Mas se ele falar um idioma diferente, né, normalmente muitos vão e falam inglês, e não estudam o idioma local, sempre vai ser visto como um estrangeiro, né? Por isso que é importante que se fale o idioma local. O povo croata, por exemplo, eles gostam muito de brasileiros. Mas quando vem um brasileiro que fala croata, aí eles gostam muito mais. Muito interessante. E como é que funciona a Croácia? Como é que a Croácia ela recebe, ela gosta do brasileiro, ok, mas como é que ela recebe o evangelho que é trazido pelo brasileiro? Olhe bem, a Croácia é um país de maioria católica, só que tem mais um agravante, não é só que é católico, mas a Igreja Católica aqui é diferente da Igreja Católica até de Roma, porque a Igreja Católica tem muito mais poder na Croácia, muitas vezes, do que tem, né, na Itália, por exemplo. Então, as pessoas, ela ainda tem muito poder aqui na Croácia, além de que a questão da religião católica aqui na Croácia está ligada à nacionalidade. Então, se você é croata, você é católico. Se você é sérvio, você é católico ortodoxo. Então, está envolvido com a nacionalidade. E por estar envolvido com a nacionalidade, é tipo assim, se eu se torno evangélico, né, eu deixo de ser católico, é como se para algumas pessoas você você perde a sua nacionalidade. Então, tem esse agravante. Então, a gente tem que compreender isso na cultura. Por exemplo, a gente está aqui na cidade do Gossello,
numa cidade de 800 anos, e estamos implantando a primeira igreja evangélica da cidade. Imagine a primeira igreja evangélica de uma cidade de 30 mil habitantes. Então, todo mundo vai achar estranho. A maioria das pessoas não sabe, não tem ideia do que é ser evangélico, né, ou protestante. Eles só entendem e sabem o que é ser católico. Então, claro que a recepção não é venha, tá tudo bem. Mas com o tempo, com o relacionamento, você trabalhando e mostrando o amor de Deus, as pessoas vão se acostumando e as pessoas vão se aproximando. E quais são as outras religiões predominantes na Croácia, pastor? A Croácia, vamos botar aqui hoje, nos dados de hoje, vamos botar aqui mais de 70% se denomina católicos, mas depois do catolicismo, tudo é muito pouco. Por exemplo, evangélicos, nós temos aqui 0,02%, né, de evangélico, que é muito pouco, em torno de 8 mil pessoas, mais ou menos. Então, de uma população de 4 milhões de pessoas. Então, depois aí tem o islamismo, né, que é pessoas que vêm da Bósnia e tal, católicos ortodoxos, mas são muito pouco, muito pouco. Eu não saberia dizer corretamente qual é a porcentagem, mas é um número muito pouco. E há alguma restrição, apesar do país ser católico, há alguma restrição quanto à abertura de igrejas evangélicas? Tem, por exemplo, como igreja, né? Não tem restrições da gente pregar o evangelho, mas tem restrições. Para se registrar como igreja, você tem que ter no mínimo 500 pessoas. Então, se eu quiser abrir uma igreja com o nome Jesus é o Rei, aqui na Croácia, eu preciso ter primeiro 500 pessoas para depois registrar como igreja. Se eu não tiver 500 pessoas, eu tenho que registrar ela como uma organização, uma ONG. E não tem o status de igreja, mas funciona como igreja. E então é assim que funciona, né? Nessa cidade, o senhor falou de uma cidade específica que o senhor está plantando a primeira igreja evangélica. Mas o senhor reconhece no país que existem outras denominações evangélicas do Brasil, por exemplo? Do Brasil, que a gente conheça no Brasil, tem a Assembleia de Deus, tem a Igreja Batista. Não sei, aqui também tem mais duas denominações, chamada Igreja de Deus e Igreja de Cristo. Eu não sei quantas essa denominação no Brasil são grandes, mas Assembleia de Deus e Batista temos, né? Que o Brasil temos também. Né? Bom, o senhor participou da plantação de quantas igrejas na Croácia agora? Olha bem, nós implantamos 2 igrejas na cidade onde eu moro, do Gocelo, e mais uma outra cidade chamada Verbovec, como plantadores, né? Eu que dirijo as igrejas, foi eu que abri. E temos mais uma outra igreja que é em outra cidade, chamada Sesvete, que somos mentores para o croata que abriu, né? Nós incentivamos, demos todo o suporte para que ele pudesse abrir a igreja. Então, estamos ativamente na participação da implantação de 3 igrejas. Excelente. Falando sobre o croata que se converteu, mas eu quero não analisar essa pessoa, mas o croata no geral, como é que é o croata diante do evangelho depois que ele se converte, que entrega a sua vida para Cristo? Olhe bem, os croatas, de uma forma geral, eles são muito mais receosos de entregar sua vida a Cristo. Então, é um processo longo. Há uma pesquisa que diz que, da primeira vez que um croata ouve o evangelho até a conversão, leva-se 7 anos em média. Então, não é igual ao Brasil. Levante sua mão e a pessoa levanta, depois não aparece na igreja. E os croatas, quando aceitam Jesus, eles são mais firmes e vivem o evangelho. Isso de uma forma geral, claro. Porque há um custo alto para ser evangélico na Croácia, né? Então, você pode sofrer sanções da sua própria família, pode ser despedido do emprego, você pode ter várias consequências. Então, as pessoas que aceitam Jesus tendem a ser firmes. Uau! Outra pergunta, como é que funciona a liturgia dos cultos na Croácia? De uma forma geral, igual ao Brasil, né?
Tem os louvores, tem a oração e tem a palavra, né? É uma coisa diferente que temos aqui na Croácia, que, por exemplo, eu não estava acostumado no Brasil, é que no Brasil, normalmente nas igrejas da Assembleia de Deus, que eu conheço, né, eles oram todo mundo junto antes do culto começar, né? E tem as orações que pessoas pontuais fazem durante o culto. Mas aqui na Croácia, quando é culto que tem oração, é um após o outro, né? Um ora, uma oração curta, depois outro ora na oração e tal, aí vai, aí a igreja tem a oportunidade de orar. Então, é um pouco diferente isso que eu senti quando eu cheguei aqui, né? Eles não oram todo mundo junto ao mesmo tempo. E nós podemos encontrar muitos brasileiros nas igrejas na Croácia? Não. Por exemplo, eu estou aqui em Dugo Selo, que é perto de Zagreb, e tem muito pouco brasileiro. Acho que na Croácia todo temos 200 e poucos brasileiros, cristãos muito pouco mesmo. Então, todos os cultos que a gente tem aqui é em croatas. Ou seja, então a pessoa precisa realmente ter o domínio do idioma para ministrar os cultos, né? Os cultos são para os nativos e, por consequência, deve ter uma dificuldade muito grande da igreja sobreviver financeiramente das suas ofertas, né, pastor? Sim. Como a maioria das igrejas na Europa que estão iniciando, e também no Brasil, nós precisamos de ajuda de fora, né? Porque você começa uma igreja, você não tem ninguém, né? Você não tem ninguém, você tem só um grupo pequeno de pessoas. E depois, com o tempo, essa igreja vai crescer e vai ser, né? Vai poder se sustentar. Mas durante praticamente de 5 a 10 anos, essa igreja vai precisar de ajuda. Pastor, me dá uma informação aqui. Qual os tipos de evangelismo que vocês desenvolvem na Croácia? Olhe bem, na Croácia é totalmente diferente do Brasil, por exemplo. No Brasil, você pode bater na porta de alguém e perguntar se a pessoa quer ouvir o evangelho. Aqui na Croácia é muito difícil isso acontecer. A pessoa vai te expulsar e pode chamar até a polícia para você. Outro é o evangelho na rua, né? As pessoas, como não te conhecem, ela vai dizer, por que você quer falar comigo? Então, a gente tem que desenvolver evangelismo de amizades. A gente tem que criar pontes para que as pessoas confiem primeiro na gente, para depois querer ouvir alguma coisa de nós. Então, o que a gente faz aqui na Croácia? A gente faz, por exemplo, eu tenho um programa na rádio, né, que começamos há 4 anos atrás, toda quarta e toda sexta-feira. Hoje já temos uma equipe de 10 pessoas que pregam, né? Começou só eu e um croata, mas hoje temos uma equipe grande. Então, é uma forma de pregar o evangelho, né? Porque as pessoas aqui na Croácia têm medo de ir à igreja. Por quê? Porque se um vizinho vê que aquela pessoa entrou na igreja evangélica, vai denunciar e vai falar na cidade e aquela pessoa vai ser acusada de que está indo para uma seita. Então, aquela pessoa não é igual ao Brasil, que tem liberdade. Eu vou na igreja mesmo eu sendo católico. A pessoa sendo católica, a pessoa pode ir na igreja, ouvir o culto e depois voltar. Aqui não. Aqui, se a pessoa entrar na igreja, ela pode ser assim, discriminada. Então, temos que usar outros tipos de evangelismo. Então, temos o programa na rádio, escrevemos também no Jornal da Cidade, pregamos através do Jornal da Cidade, né? O jornal escrito. Pregamos também, claro, temos nossos cultos presentes em todas as atividades da cidade. Então, toda vez que a cidade faz algum tipo de evento, por exemplo, o dia gastronômico da cidade do Dugo Selo, eu tenho um quiosque com comida brasileira para as pessoas poderem vir comer, né, uma comida brasileira, mas poder se aproximar e a gente poder criar uma amizade para depois poder compartilhar o evangelho. Então, a ideia é, primeiro eu tenho que se aproximar da pessoa, ganhar a confiança dela para depois poder evangelizá-la. Eu aposto que esse quiosque de comida brasileira é baiana, né? Com certeza. Matar um pouquinho da saudade, né? Eu faço feijão preto aqui, né? Toda vez. E aí vem televisão nos entrevistar. E foi muito interessante isso, que através desse quiosque de comida brasileira,
uma televisão veio, fez uma pequena entrevista conosco e depois gostou tanto que depois dedicou um programa a gente. E aí nos entrevistou na maior TV croata, né, e a gente pôde contar nosso testemunho e tal. Então, as pessoas gostam muito. Eu fiz uma comida baiana aqui, né? Vatapá e tal. Aí todo mundo gostava, mas aí eu tinha que explicar como faz a comida. Aí eu desisti. Azeite de Deus, o que é isso? E foi uma complicação terrível. Imagino. Vamos lá. Quais são as diferenças, pastor, entre a plantação de igrejas no Brasil e na Croácia? Primeiro que eu creio que isso é muito importante, é uma pergunta muito pertinente, porque as pessoas, a gente tem que entender qual o estágio do terreno. Por exemplo, no Brasil, nós já temos, na maioria dos lugares, um terreno arado. Alguém já esteve lá antes, já capinou, já tirou pedra, já está arado. Eu vou lá, planto e colho. Na Croácia, eu vou como essa que nós estamos, que 800 anos em primeira igreja evangélica, nós temos que entender que eu cheguei num terreno que está cheio de capim, está cheio de pedra, então eu tenho que fazer um trabalho inicial de tirar. Eu não vou sair plantando em um lugar que não vai crescer, porque precisa limpar o terreno. E limpar o terreno é o quê? É tirar muitas mentalidades nocivas que as pessoas tinham contra nós. Por exemplo, pessoas achavam que nós éramos uma seita do diabo. Imagine como é que você prega o evangelho para a pessoa se ele acha que você é do diabo. Quando eu cheguei no Gocelo, por exemplo, o padre da cidade, na missa disse que, assim, chegou o diabo preto do Brasil. Então, já criando também uma resistência à nossa pregação. Então, nós temos que criar relacionamento com as pessoas para as pessoas nos conhecerem, para depois começarmos a implantar a igreja. Então, é diferente no Brasil. No Brasil, eu chego, alugo um lugar, boto o nome de uma igreja, a localidade começa a divulgar que tem uma igreja ali, pregar o evangelho, e as pessoas vão vir. É assim ou não é com o tempo? Sim. Aqui não. Tem que fazer um trabalho anterior a isso, que é o quê? Conscientização. O que é uma igreja evangélica? O que é uma igreja protestante? Qual é a diferença? As pessoas não sabem. No Brasil, se você sair para evangelizar e disser, convido você para ir na igreja, a pergunta da pessoa vai ser o quê? Qual é a sua igreja? Aqui, a pessoa vai perguntar, aonde é a igreja católica que você vai? Porque a igreja que existe é só católica. Então, é totalmente diferente. O tempo que se leva é muito maior. No Brasil, se você fizer um trabalho bom e tal, você com 2, 3, 4 anos, 5 anos, você tem uma igreja razoável. Aqui você vai levar o dobro ou triplo para você ter uma igreja. Então, os croatas católicos, eles são praticantes mesmo? Olha, uma boa parte dos croatas são praticantes, porque, como eu disse, está envolvido com a nacionalidade. Mas tem uma parte, claro, que são nominais. Mas esses nominais que não praticam, mas vai uma vez, 2 vezes por ano na igreja, eles estão extremamente ligados a religião católica por causa da nacionalidade. Então, o apego é muito forte. Eu vou dar um exemplo. Um rapaz, até esse pastor que abriu a igreja em Sesvete, que nós ajudamos, ele aceitou Jesus. Ele era professor de religião na escola, né? Ele fez seminário católico e tudo, e ele aceitou Jesus. A mãe dele expulsou ele de casa com 4 filhos pequenos. 4 filhos, e ele foi expulso de casa porque ele renegou a religião e a sua nacionalidade. E ela faz isso pensando que está amando o filho. Então, assim, a cultura de que não, essa é a religião certa, essa é a nossa nacionalidade, está muito forte. Então, é uma situação diferente. Pastor, de acordo com o seu ponto de vista, quais são os principais problemas que nós, brasileiros, encontramos ao ir fazer missão na Croácia?
Olha, eu vou dar primeiro falando sobre qual é o problema de fazer missões na Europa e depois eu vou dar alguma coisa específica da Croácia, porque mais ou menos é a mesma coisa. Primeiro, quem quiser vir fazer missões na Europa não pode achar que é o Messias, porque eu dou até medo quando os missionários eles começam a falar, eles pensam assim, tá sim porque eu não estou lá. Então, ele já está todo errado. Isso é um candidato grande a ser um frustrado e ser um problemático. Porque Messias, a gente não precisa de ninguém Messias. Se você acha que é um Messias, fique onde você está mesmo. Porque Messias a gente já tem, é Jesus. Ele está aqui, está trabalhando, está fazendo grandes coisas. Então, assim, primeiro erro da maioria dos missionários brasileiros é esse. Segundo, é o seguinte, é o cara que é pastor no Brasil, e ele tem muita experiência como pastorar no Brasil, e ele acha, e assim, desculpa aqui, mas tem muito pastor que é assim, eu sou pastor, não preciso aprender mais nada, né? Então, assim, ele vem fechado. Isso quer dizer que aquilo que aquele camarada levaria 1 ano para aprender, ele vai levar 10 anos, 20 anos, e se aprender no final, né? Porque tem muitos que voltam que nem aprendem. Então, o segundo erro é o seguinte, o camarada é pastor. Sim, o que é que isso tem a ver? Ele tem chamado, ele veio no tempo certo, ele está disposto a aprender. Se a pessoa está disposta a aprender, já é um bom caminho. Então, o segundo erro é a pessoa que acha que não precisa aprender mais nada. E isso vale para toda a Europa e para qualquer campo da face da Terra. Agora, para a Croácia, a gente tem que levar em conta outras coisas, que é o quê? Aqui é um país que saiu do comunismo há 25 anos. Então, a mentalidade de uma parte da população ainda é comunista, né? É uma mentalidade, principalmente da geração antiga, de que tudo que eu preciso alguém tem que me dar. Ok? Eu não vou fazer por aquilo. Entendeu? Então, assim, tem algumas particularidades aqui na Croácia que tem que ser levado em conta na cultura para que a pessoa não cometam erros, né? Uau, que lição importante que o senhor nos deu agora. Eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistir a se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei, partilhar esse vídeo com todas as pessoas que querem vir não só para a Croácia, mas também para aprender essa lição que recebemos agora, para aqueles que querem fazer missões na Europa. Pastor Emanuel, estamos indo para a reta final da nossa entrevista. Tem umas 2 perguntinhas aqui importantes. Eu quero fazer uma pergunta seguinte. Que desafio nós temos hoje na missão, não só na Europa, como na Croácia também, para avançarmos com o reino? Ok. Uma coisa boa aqui na Croácia, eu estou muito feliz, é que nós começamos há algum tempo, Deus colocou em nosso coração, de juntar todas as igrejas na Croácia, missionário, missões, para juntos evangelizarmos a Croácia. Algo que era totalmente impossível, impensável, né? Mas hoje, 4 anos depois desse projeto começar, nós vemos uma grande cooperação na Croácia. Por isso que meu coração está cheio de esperança, porque imagine que eu nunca vi isso nem no Brasil, de que na Croácia, por exemplo, aqui em Zagreb, que é um lugar que tem mais ou menos 30 igrejas, 21 igrejas estão juntas e produzem um evangelismo conjunto juntas. Isso não quer dizer que, muitas vezes, evangelismo junto no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, é assim. Uma igreja organiza tudo e chama as outras. Aí diz, não, fazemos isso junto. Na Croácia, não. 21 pastores que sentam em uma mesa e decidem juntos tudo o que vai acontecer no evento. E não tem ciúme. Quem vai pregar? Será que é a minha banda que vai tocar? Quem vai dar a palavra inicial? Não. Tem 21 pastores que se amam, que se respeitam e que um ao outro... Por aí, eu vou dar um exemplo. Um pastor daqui da Croácia que tem 10 crentes, é ele que dirige o evento todo. E tem pastores com 200 que está lá só batendo palma dizendo Jesus está usando esse camarada. Então, isso
foi algo maravilhoso que estamos vendo na Croácia. Então, todo mundo que vem para a Croácia missionário tem que somar com esse projeto de eu não posso nada sozinho. Eu estou aqui como parte do plano de Deus. O que é que Deus quer que eu faça? E ajudar nessa cooperação conjunta. Porque na Europa, eu quero dizer, há um sentimento de união na Europa, que às vezes é impensável, às vezes, para a igreja do Brasil, de que sozinho não podemos muito, mas junto podemos. Então, esse é a mentalidade que o missionário tem que vir. Não é eu sei tudo, eu já tenho muita experiência, ouça o que eu tenho para falar para vocês, que eu tenho para ensinar para vocês. Mas, olha, eu estou aqui para servir a Deus, junto com vocês, na missão de Deus que Ele tem para esse país. Uau, muito importante, obrigado por todos esses conselhos. Nós vamos para a última pergunta da nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse aqui conselhos práticos para quem deseja fazer missões na Croácia. Olha, primeiro, muitas vezes a pessoa... primeiro eu quero dizer, se você quer vir à Croácia ou à Europa, primeiro você tem que ter certeza que Deus está te chamando para aquilo. O chamado é muito importante. Segundo, eu tenho um chamado, ok? Eu tenho que me preparar para isso, ok? Como tem um curso de idiomas, missiologia, eu vou estar envolvido com missões para entender como funciona isso. Terceiro, eu tenho que saber o tempo. Muitas pessoas têm um chamado, mas vai no tempo errado. Ele vai atropelando tudo e todos porque quer estar ali no campo, e normalmente essas pessoas voltam antes também do tempo. Então, assim, tem que ter o chamado, tem que ter o preparo e tem que ter o tempo. Depois disso que você tem o chamado, o preparo e o tempo, que você chega no país, procure estar aberto a aprender. Se junte com missionários mais antigos, pessoas já experientes, que já passaram as outras as fases de adaptação para te ajudar nessa adaptação. O que eu vejo é o seguinte, que muitos missionários vêm para a Europa ou para a Croácia e se isolam. Eles acham que já sabem. Então, essas pessoas é um grande desperdício de dinheiro. Você sabe por quê? Porque aquilo que a pessoa ia levar 6 meses para aprender, ele leva 6 anos. E aí a igreja contribui para esse camarada, faz tudo e no final não tem produtividade. Por quê? Porque ele está fechado a aprender. Então, é muito importante a pessoa estar aberta e dizer, ok, o que eu fiz no Brasil, amém, eu tenho essa experiência, mas eu quero saber como isso acontece nesse país que eu estou indo. No caso, né, a Croácia. Muito obrigado, pastor Manuel Santos, uma lembrança para toda a sua família. Obrigado. Nós estamos aqui encerrando mais uma entrevista. Eu quero aproveitar você que está nos assistindo, além de convidar você para o curso de idiomas, nós estamos lançando agora em junho de 2020, eu não sei em que tempo você está a ver esse vídeo, mas nós vamos estar lançando agora um curso de missões do canal Missões na Europa. Então você pode aqui no link de descrição fazer a sua inscrição e você vai ter acesso a dezenas de missionários que estão no campo, dando muitas instruções importantes para que você possa ter uma orientação, conforme o pastor Emanuel acabou de citar, orientações básicas para você ganhar tempo no seu campo, diminuir os seus erros e avançar como ministério, tá bom? Pastor Emanuel, quero agradecer a Deus pela sua vida, obrigado pelo senhor ter vindo pela Europa, e queria saber do senhor o que o canal Missões na Europa e toda a nossa gente pode estar orando pelo senhor, pela sua casa e pela sua família. Olha, isso é muito importante, né? A oração. Nós estamos precisando. Deus nos chamou no início agora de janeiro para irmos a Portugal. E em um projeto que Deus colocou em meu coração há 3 anos atrás, que é ajudar igrejas brasileiras a evangelizar o povo nativo. Então, estamos agora com passagens já compradas para o dia 29/5 para Portugal, né? Para estar junto com já missionários que estão lá, com a equipe que já está lá no local, para a gente fazer esse projeto. Então, ore por essa mudança, porque toda mudança é estressante. Precisamos agora achar uma casa em Portugal, né, que não temos ainda. Então, peço que orem por isso.
e também pela nossa mudança, que também vai ter que ser levada para Portugal. Então, você sabe que tem todo um custo financeiro para isso. Então, peço que orem por nós nessa mudança para Portugal, para que em tudo Deus seja glorificado. Com certeza Deus vai prover tudo, vai ser glorificado em si. O Senhor vai ter um testemunho muito incrível dessa mudança, porque além das suas orações, a oração da sua cobertura, o canal Missões na Europa vai estar a orar. Nós temos uma equipe de intercessão por Europa que ora todos os dias, 24 horas. Então, eu vou pedir para a produção nossa inserir isso nos seus pedidos de oração lá nesse grupo de oração, para que a gente possa estar cobrindo, intercedendo e orando por vocês também. Pastor Manuel, muito obrigado. Agradeço a Deus pela sua vida. Foi excelente a oportunidade para a gente tê-la aqui no canal Missões da Europa. E quando o senhor chegar em Portugal, por favor, me ligue. Vamos tomar um cafezinho, vamos nos aproximar e, quem sabe, aí fazermos um novo vídeo para extrairmos mais aprendizado e o senhor compartilhar o que o senhor tem, né, com mais propriedade com todos nós. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Aí. Um abraço grande. Você que está nos assistindo, não saia daqui sem se inscrever no canal, sem curtir. E se você tem alguma pergunta específica ao pastor Emanuel sobre a Croácia ou sobre a Europa, vai cá aqui nos comentários, deixa aqui a sua perguntinha que nós vamos entregar para ele. Nós queremos saber em que estágio é a sua missão. Você já chegou aqui, você está no campo, você ainda está no Brasil, quais são as suas dificuldades? Deixe isso aqui para a gente, para que a gente possa estar enriquecendo o nosso canal e também a sua pergunta, a sua resposta vai nos ajudar a alimentar outras pessoas, tá bom? Um beijo grande no seu coração, obrigado por estar conosco aqui no canal Missões na Europa. Tchau, tchau!